Veja no ICL Notícias, segunda edição. O adeus ao gigante. Uruguaios se despedem de Pepe Mujica em cortejo pelas ruas de Montevidéu. Presidente reage à imprensa. Lula encerra a visita à China e sai em defesa de primeira-dama Janja em polêmica sobre TikTok. Eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Foi só isso. Trump genérico ataca de novo. Javier Milei endurece regras para imigrantes na Argentina. O ICL Notícias, o jornalismo verdade, está no ar. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, já está no ar, estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, também no canal da Voz Trabalhadora e na Pop TV no Rio Grande do Sul. Aqui nos estúdios de São Paulo, eu já tenho Chico Sá hoje comigo, porque o nosso fiel escudeiro Rodrigo Viana está em Montevidéu, acompanhando, né? Boa noite, comunidade. Boa noite, boa tarde, comunidade. Eu estou no fuso horário aqui, atrapalhado. Boa noite, Gabi. Não, estava acompanhando o Rodrigo, direto de Montevidéu, que emocionante, né? Daqui a pouco ele vai estar com a gente. Já estou aqui com umas perguntas prontas para o nosso companheiro de ICL. É isso, e Elô Vilela também, que já está lá em Brasília após, porque Brasília também, desde ontem, pegando fogo, né, Elô? Ontem a gente não conseguiu colocar Brasília no noticiário, claro, por conta da despedida do Mujica, mas hoje tem muita coisa para a gente conversar aqui, né? Boa tarde. Sem dúvida, boa tarde, pessoal. Vamos lá, né? Porque Brasília, eu vou te contar. Acho que só para mesmo na sexta-feira, porque todo mundo se manda daqui, né? É isso, e olhe lá. E a gente fica, né? E olhe lá, porque ultimamente está bem movimentado. Mas vamos dar trazer um pouquinho do que a gente vai conversar hoje. Tem uma briga rolando ali, né, entre Câmara e Supremo Tribunal Federal. Sim. Por conta da mesa diretora da Câmara, né? Decisão de Hugo Mota, né? Vem por meio aí do presidente da Câmara, Hugo Mota, que recorreu contra o Supremo aquela decisão da primeira turma que derrubou, né, a decisão da Câmara que suspendia a ação penal contra o Ramagem por golpe, Alexandre Ramagem. E aí foi via uma DPF essa história. A Câmara está pedindo que esse caso seja analisado pelo plenário do STF, né, Elô? O que o Hugo Mota falou a respeito disso? Porque ele disse que está esperando que o Supremo decida, né, de modo que o voto dos deputados seja respeitado, né, na totalidade. Então vamos entender melhor essa história, né? O que ele está querendo dizer. Vamos lá, essa frase do Hugo Mota foi repetida hoje no Congresso, dentro inclusive da CPI das Bets do Senado. Teve senador lá dizendo, esperamos que o voto dos deputados seja respeitado, mais de 300 deputados. Eles estão falando do quê? Daquela medida que foi votada às pressas na Câmara dos Deputados, que exige a sustação que pare, que suspenda o processo contra o Alexandre Ramagem e também, por tabela, suspenda todo o processo daquele grupo que é o chamado núcleo 1 da tentativa de golpe, que inclui, claro, o Bolsonaro, o Braga Neto, né? E aí, essa medida foi aprovada e imediatamente, no dia seguinte, ou 48 horas depois, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tinha decidido que ela não faz sentido, mas fez até uma concessão, retirou da lista de crimes pelos quais o Ramagem está sendo acusado, que são 5, retirou 2, que são justamente os que relativos especificamente ao dia 8, que é dano qualificado e deterioração do patrimônio. Tirou isso da lista, devolveu, falou, até aí vai. Bom, que não satisfeito, o Hugo Mota, em nome dos deputados que votaram a favor dessa medida, questionou o Supremo Tribunal Federal porque quer que o plenário do Supremo, e não a primeira turma, vote
a respeito dessa matéria, exigindo que a opinião dos deputados, o desejo político dos deputados seja juridicamente aceito no Supremo Tribunal Federal. O resultado prático disso a gente já sabe qual é, porque se a primeira turma tem 5 ministros e os 5 votaram para tomar a decisão que tomaram, você só precisa de mais um voto no plenário para a maioria sair ganhando, e vai ter esse voto, porque vai ter mais de um com certeza, são 11, talvez 1 ou 2 no máximo votem contra essa medida, né? Então, chance na remota, prática, né, Lu? Chance nenhuma, eu diria, não diria nem remota, eu diria que é nenhuma mesmo, porque mais um voto só, claro que vai ter. Então, mas existe uma outra conversa que está rolando nos bastidores e no meio jurídico, e hoje eu conversei com umas pessoas e aí aprendi isso. Então, o que acontece, né? Essa medida que foi da Câmara agora para o Supremo, ela explicita que isso é para o ramagem. Ela tira o nome dos demais, ela não diz que tem que parar a ação toda, é para relativa ao ramagem. Ao mesmo tempo que ela admite que ele cometeu um crime, porque ela fala é um crime continuado, que começou lá atrás, mas que a partir de janeiro já não pode contar para ele porque ele foi diplomado. Então, ao negar que ele participe dessa outra parte, admite que ele cometeu um crime na primeira parte, tá? E aí querem apagar tudo, já que ele virou deputado. Não vai dar certo, né? Mas existe toda uma conversa rolando no bastidor que é a seguinte: se você legitimar essa ideia que saiu da primeira turma de retirar esses crimes do dia 8 das costas do ramagem, o que no outro lado da moeda você está dizendo? Que o pessoal que estava lá no dia 8 só cometeu aqueles 2 crimes de dano qualificado e de deterioração do patrimônio, o que reduz e muito as acusações contra eles e as penas contra eles. Então, você legitimar essa decisão no plenário do STF pode ser uma maneira de você reduzir as penas de todo mundo que ainda está preso por causa do 8 de janeiro. Então, dessa maneira, o Hugo Mota dá aos congressistas a chance de dizer que ajudaram esse pessoal e livraram parte da culpa do ramagem sem tensionar demais a situação com o STF, e fica todo mundo mais ou menos melhor na foto. Então eu não duvidaria, e aí essa parte é chute meu, interpretação minha, até aqui não, foi o que eu ouvi com as pessoas que têm circulação no meio jurídico. Mas eu não duvidaria que exista, antes do envio dessa discussão para o STF, que tenha havido uma costura entre o Hugo Mota e o STF, talvez mediada pelo Michel Temer, que tem acesso ao Alexandre de Moraes ou outros interlocutores, mas o mais provável seria mesmo o Temer, para que isso já chegue lá com todo mundo entendendo o que está acontecendo, inclusive para o Alexandre de Moraes ter retirado esses 2 crimes, né, das costas do ramagem. Então pode haver aí um acordão para dar uma aliviada para alguns, mas manter o que a gente quer que seja muito que seja mantido, que é a acusação que pesa contra os principais núcleos dos articuladores, dos mandantes, dos arquitetos, dos que se beneficiariam da tentativa de golpe. Faz sentido, né, Chico? Faz todo Até sentido. pela declaração do Barroso. Sim, não, é uma malandragem, uma tremenda malandragem, mas é a cara dos acordos do Brasil. Acordo do... o Barroso com aquele jeito sonso dele, deixa passar, o outro ajeita para cá e, na prática, livram mesmo. Não havia uma obsessão de livrar toda aquela canalhada que quebrou a sede dos 3 poderes. Não era uma grande obsessão? Acho que com isso eles conseguem. Eles conseguem sem fazer outro tipo de malabarismo. Então, eu acho que a Elô decifrou
a malandragem total com esse bastidor. Posso aproveitar, Chico e Elô, e trazer aqui a fala do Barroso lá em Nova York, né? Porque ele falou durante um evento do jornal Valor. Ele disse que não existem cotoveladas entre Judiciário e Câmara. Olha o que ele falou sobre o Hugo Mota especificamente, Elô, para você também poder comentar. Ele diz o seguinte, abre aspas, alguém elegante como Mota não dá cotovelada em ninguém, e nem eu. Não é um atrito e nem uma crise, é algo que conversamos de forma civilizada. Pensamento único só existe em ditadura. Então, acho que também tem um recado aí do Barroso, né? Todo mundo amaciando. Eu amacio daqui, tu amaciando ali, e a gente passa a perna em todo mundo e livra aquela canalhada toda que quebrou Brasília no dia 8 de um crime maior. Já diminuiu a pena aí, quem tem 14 anos vai passar por 7, olhe lá. E por aí vai mais um acordão nacional. Sabe o que mais me preocupa e que eu sei que existe esse pensamento dentro da cabeça de vários ministros do Supremo? Quando Barroso diz assim, alguém elegante como Mota, você lembra de quem? Eu lembro na mesma hora do Tarcísio. Sim. Tarcísio é a versão supostamente civilizada do Bolsonaro. Sim. E na hora do vamos ver, muitos desses atores que estão falando em elegância agora vão apostar em um candidato como ele. Esse é assim, o sentimento que isso tudo, né, o sabor, o desgosto que isso deixa no meu paladar, entendeu? Nossa, com certeza. Acho muito boa essa lembrança. A leitura é perfeita, é essa. Aponta para esse tipo de caminho, né? Até porque as declarações do Hugo Mota sempre vieram nesse sentido, já dizendo não tem a menor chance da gente pautar a anistia. Mas quando ele estava como candidato à presidência da Câmara, o tom era outro. Ele já dizia, não dá para igualar as pessoas que estavam ali na Praça dos Três Poderes, né? Elas estavam, foi um quebra-quebra, foi meio nesse tom. Ele deu uma entrevista para uma rádio falando assim, aí depois que assumiu a presidência, viu que, assim, não estava indo muito nesse sentido, o caminhar das coisas. Então ele mudou e disse, não, eu não vou pautar anistia, isso não é prioridade na Câmara. Mas a gente sabe como é que funciona o centrão. Então, desse jeito. Quando mandou esse questionamento para o STF, ele disse algo do tipo, só existe harmonia entre os poderes quando eles todos estão usando o mesmo diapasão. E o mesmo diapasão não pode ser a elegância do deputado e da educação do ministro. O diapasão é a Constituição, é a lei. É a lei que rege o país e que devia servir igual para todo mundo. Esse tinha que ser o diapasão e não uma conversa de gente elegante, bonita e sincera que toma chá das 5, né? E uma conversa em Nova York, né? Uma conversa, digamos, um pouco mais cara para todos nós. Deve estar tomando uísque, né, Chico? Deve estar tomando uísque, isso sim. Devia assim, o que é que tem? Qual o dever do Supremo? Zelar pela Constituição. Vamos aplicar isso aqui e pronto. Está resolvido. É para isso que eles estão lá. Exato, e que muitas vezes foi nesse sentido. Né? Acordo. Aplica a lei e vamos embora. O Elô, mas tem uma outra história da Câmara que ontem a gente não teve a oportunidade de falar, mas que é importantíssima, né? Que é essa CPI das bets. Senado, né? Circo, né? No Senado. Isso, no Senado, perdão, Chico. Obrigada até. Porque foi muito tumultuado ontem. Sim. Enfim, foi uma palhaçada, né? Na verdade, total. Gente. Foi assim, autopromoção de influencer, uma coisa assim. Mas, enfim, basicamente foram dias tumultuados nos últimos dias por causa dessa CPI, que está no Senado, como ressaltou aqui o Chico, que está ouvindo influencers que participaram, né, fizeram propagandas de casas de apostas. Então, hoje foi a vez de uma outra personalidade, aí, o Rico Melquiades, que foi questionado pelos senadores. Ontem foi a Virgínia, né? E esse Melquiades, ele tem mais de 10 milhões de seguidores e se auto-intitula embaixador de uma casa de apostas que não tem autorização do Ministério da Fazenda, nem para operar, só que funciona com uma decisão liminar. Isso até acontecia bastante antes dessa regulamentação, né, Elô? E aí a senadora Soraya Tronic, que também é relatora da CPI, ela pediu
que o influencer, né, mostrasse como é que se joga o jogo do tigrinho durante essa sessão. Então vamos ver como é que foi isso e a gente volta a conversar. Vamos. Meu Deus. Aí o tigrinho soltou a carta. O tigrinho soltou a carta? Aham. O que é isso? É um ganho. Aí se completar, eu ganho. Se ele completar aqui, eu ganho. Então tá. Completou. Completou, você ganhou. Aí eu ganhei R$120. Aí eu paro ou continuo. Aí no caso que eu vou fazer, Foi um grande ganho. aí eu paro a rodada, pronto. Vamos jogar a cobrinha agora? Eu não quero mais jogar. Mas eu gostaria que você nos mostrasse. Não, mas só que aí eu tô induzindo o pessoal a estar jogando. Gente, eu não quero. Eu fiz o ganho, eu não quero mais jogar. Olha, eu quero dizer, antes de tudo, para para nossa comunidade de espectadores, que qualquer um desses joguinhos é roubo. Você não vai ganhar nada. Aí ele ganhou nessa simulação, mas você não vai ganhar. E essas bets têm levado parte do orçamento, inclusive o orçamento para comprar a alimentação das famílias brasileiras. Principalmente as famílias mais pobres. Então não caiam nessa roubalheira. Isso é roubo. E não tem outra palavra. É jogo de azar / roubo. Isso. Por quê, né, Chico? Porque esses jogos, esse é um dos pontos que a senadora Soraya Tronic, que foi quem brigou para criar essa CPI, hoje é a relatora dessa CPI, ela quer chegar nesse ponto, no algoritmo dos jogos. Como que ele é desenhado para você perder, para você começar a ganhar no começo, se entusiasmar e perder. Por isso que ela pediu a ele para jogar na frente de todo mundo, e não é na frente de quem estava ali na CPI, é na nossa frente, na frente está todo mundo acompanhando isso pelo canal da TV Senado, reproduzindo nas mídias, né? Para mostrar se ele ganhava de cara ou não. Ele jogou R$4, ganhou 120, né? Então, para ela, provou um ponto, que realmente ele ganha de cara e ele faz os vídeos dele na internet mostrando ele ganhando e feliz da vida. Claro que ele diz que ele ganha, que ele perde, que todo mundo ganha e perde, mas a discussão, né, não é essa. E ela falou, não estou aqui responsabilizando você legalmente, porque legalmente não tem nenhuma ilegalidade no que ele está fazendo, mas eticamente ela falou para ele, olha, eu conversei hoje ou ontem com o dono de uma empresa do Ceará que tem 320 funcionários e ele pegou um psicólogo para fazer entrevistas com os funcionários e depois das entrevistas ele descobriu que 75% dos funcionários estão endividados, viciados em jogos e pedindo socorro. E um dos funcionários foi assassinado no dia 3 de janeiro por um agiota, a quem ele estava devendo um monte de dinheiro, porque ele está perdendo tudo no jogo e foi pedir dinheiro em agiota para pagar a dívida para continuar jogando. Sim. Então os relatos se multiplicam e ela tem feito vários desses relatos dentro da CPI, né? E esses influencers, os influenciadores, que o nome já diz tudo, eles estão influenciando gente a se viciar nessa porcaria e perder todo o seu dinheiro, eles não assumem nenhuma responsabilidade, nem ética, nem moral, pelo que eles estão fazendo. O discurso desse rapaz que foi lá hoje e dessa senhora que foi lá ontem é idêntico. Eles dizem, a culpa é de vocês que não fazem as leis, eu estou seguindo as leis que vocês fizeram. E aí os senadores dizem, realmente, a gente tem que baixar uma lei aqui para proibir todo e qualquer tipo de propaganda desses jogos, que nem é feito com cigarro. E vocês não vão mais ganhar dinheiro com isso, né? Só que tem muita gente dentro do Congresso contra. Vocês sabem qual foi o quórum da sessão da CPI hoje, apesar de ter um monte de gente interessada em ver influencer? Eu tenho uma preguiça desse nome, gente, pelo amor de Deus. Nem me fale. Mas tem... Sabe qual foi o quórum da sessão, Chico? 3 pessoas, 3 senadores que participam da CPI que assinaram hoje presença. E tem sido assim por mais de 2 semanas em todas as sessões. Porque os partidos que enviaram os seus representantes, designaram os seus representantes para a CPI, esses representantes não aparecem. Porque o boicote à CPI das bets é geral. Sim. Ciro Nogueira
tentou ser presidente dessa CPI, porque queria controlar os destinos da CPI. Como não conseguiu, ele faz parte da CPI, ele nem aparece, como quase todos os outros. E quando eles aparecem é para legislar em causa própria, como a gente vai mostrar daqui a pouco, né, Gabi? Vamos sim, Elô. Assim, eu tenho até que respirar fundo, assim, para tratar desse assunto com vocês, porque é um negócio, assim, dá raiva mesmo. Tem até o tal do cachê da desgraça alheia. O que é o cachê da desgraça alheia? Que a Virgínia negou, mas... Mas existe. A Piauí mostrou isso, a revista Piauí. Esses influencers, eles fazem um contrato com as bets, então, quanto mais o jogador perde e deixa de comprar arroz, feijão e etc., mais o influenciador ganha. É isso, tem uma perda ali, a pessoa postou R$100, vamos supor. Estou aqui jogando o número só para a gente entender, R$100, mas ela assinou lá no contrato dela que a cada R$100 que eu quero perder, ela vai ganhar 30. Então ela ganha então, em cima ele, a de ontem, o de hoje, ganham em cima da desgraça ali, da ruína da família. Por isso que chama a cláusula da desgraça mesmo. Agora, não só são esses influencers que são, eles, digamos assim, que são o lado mais radical, o lado mais da roubalheira pesada. Mas os Galvões Buenos, os Lucianos Hucks, todo mundo que faz propaganda de bet está incentivando o vício. Então, tem um grupo agora no Congresso que começou... Tem todos os partidos. Tem o Pedro Campos do PSB, tem o Duarte Júnior do PSB também, a Tabata, tem gente do PT, de uma frente partidária ali, está com um projeto para proibir a propaganda. Igual proíbe a propaganda de outros vícios, como cigarro e bebida. E é assim que países avançados estão caminhando também, como a França... não pode sequer, por exemplo, na camisa de futebol de crianças, vender, o clube pode vender com bet aqui. Porque você está vendendo a ruína das pessoas. Também tem Eu acho que tinha que ir mais longe, sabe, Chico? Eu acho que o primeiro passo é a propaganda. Mas o segundo, você tem que quebrar o algoritmo desses jogos para você mostrar o que é que eles estão fazendo intencionalmente, para aí você poder proibir. Boa, Elô. Acaba com isso. Perfeito. Você deu um passo adiante do que eu tinha falado. Porque é uma questão de saúde pública, né? Tem países que proíbem a partir das 10 da noite, por exemplo, que é o horário que as pessoas mais jogam. Enfim, e não tem nem estrutura da saúde pública para lidar com a quantidade de pessoas que a gente ainda nem sabe qual é o tamanho disso. Exato. Né? Porque, enfim, é algo que ainda não tem um controle, então a gente não sabe quantas pessoas estão doentes, né? De fato, como essa pessoa que a Elô contou, que morreu porque pegou dinheiro com a agiota para continuar apostando. Olha, especialista assim, do centro do Hospital das Clínicas, que cuida de viciados em jogos, já falam numa epidemia. Uma epidemia do vício. Não estamos mais com brincadeira. Já é epidemia. E quando eu falo dessa parte, assim, não é mais nem influenciador, que eu falei do Galvão Bueno, mas existem outros, é que eles falam ali em nome do futebol, mas o futebol é apenas uma desculpa das bets. Você entra em qualquer bet dessa, e eu entrei em todas para escrever sobre o assunto, qualquer uma te leva, na verdade, para o cassino. Todas têm o mesmo tigrinho, tem todos aqueles jogos ali com a fachada de futebol. Você não está jogando apostando no Corinthians e Palmeiras. Você, uma vez lá, está a roleta girando, sabe? É isso que está por trás de todas as bets. O futebol é muito usado, porque é popular, é usado como desculpa. É uma isca para levar as pessoas para a jogatina de azar. Duas coisas super rápidas. Primeiro, o senador Cajuru foi na comissão ontem para dizer que ele foi contratado pela Record para ganhar R$5.500 por mês, mas o dinheiro dele mesmo, firme, vai ser de publicidade. E que ele conversou com o João Roberto Marinho, da TV Globo, e que o João Roberto disse a ele que se acabar o dinheiro das propagandas das bets, as TVs vão quebrar. Ora, por favor, já existia televisão muito antes de existir bet. E a outra coisa, num país desigual como o nosso, onde tem gente desesperada para dar um jeito de sair do buraco, você jogar uma coisa dessa para a população, ela pega desesperadamente para ver se consegue, né, respirar. Então não é justo. Não, todo mundo tem bet. A Globo agora tem sócia de uma de Las Vegas, da MGM. Todas têm. A Record, todo mundo tem bet. Então, claro que eles vão louvar as bets
até o fim. É isso, eu vou, aqui, claro, a gente tem que seguir com o programa, mas só eu imagino como a população brasileira se sentiu, a gente também, né, vestiu, assim, uma máscara de palhaço ontem com o senador indo tirar foto, né, com a influenciadora, que, aliás, usou a sessão para se autopromover, aliás, usando roupas que eu nunca vi ela usar na vida, né, sempre apareceu, assim, arrumada. Ontem estava com uma aparência, assim, de ingênua, de não sei do que está acontecendo. Ali é todo um estudo de conselho Parecia outra pessoa. Aconselhamento de marketing para ir daquele jeito, né? Para enganar os bestas. A nós, não. Mas depois publicou story ali com a camiseta que estava usando também na sessão, na condição de testemunha, e fez selfie até com o senador que estava ali fazendo, né, as perguntas para ela. Pedindo para ela mandar tchauzinho para a mulher dele. Isso, pois é. Enfim, imagino aí como... Aguenta, Elo, aguenta. Decoro passou longe, passou longe, né? É isso, Elu. Bom, vamos respirar fundo. Aliás, vamos ao Uruguai, né, gente? Porque lá em Montevidéu a gente tem a despedida do ex-presidente Pepe Mujica acontecendo. Ele está sendo velado em Montevidéu. O Rodrigo Viana acompanhou esse primeiro dia de homenagem, estava no início do cortejo que passou ali pela cidade, né, nas ruas de Montevidéu. A gente tem as imagens também. Vamos acompanhar? Vamos lá. Hasta siempre, viejo querido. Era assim que Pepe Mujica era chamado carinhosamente no Uruguai. O cortejo fúnebre, para a despedida dele, ajuda a contar a história desse militante. O cortejo começou ali na sede da Presidência da República, que ele exerceu durante 5 anos. Depois passou pelo edifício onde fica o MLN, grupo guerrilheiro no qual Pepe Mujica atuou. E passou por aqui também, ó, a sede do MPP, Movimento de Participação Popular, uma das alas que integra a Frente Ampla. O curioso é que quando a gente entra aqui no edifício sede do MPP, a primeira imagem decorando o ambiente, olha só, Lula ao lado de Mujica, no famoso fusquinha azul do líder uruguaio. Essa foto é icônica. Tem também o início do velório, que vai até amanhã, e a gente tem as imagens também que o Rodrigo Viana acompanhou. Vamos lá. Os primeiros momentos do velório aqui no Palácio Legislativo foram reservados para autoridades, pessoas mais próximas, né, da família de Pepe Mujica. E agora, nesse exato momento, 3 horas da tarde, é que o povo começa a se aproximar para se despedir de Pepe Mujica. A gente observa aqui muita gente com as bandeiras da Frente Ampla, do MPP, em frente ao edifício monumental, onde o corpo de Pepe Mujica está sendo velado aqui em Montevidéu. Agora vamos diretamente a Montevidéu conversar com o Rodrigo Viana. Meu companheiro, boa noite, bem-vindo. Lá já é boa noite. Exatamente, Gabi, Chico, Elô, começa a cair a noite aqui sobre a belíssima Montevidéu, né? Um fim de tarde ensolarado. Eu até esperava muito frio por aqui, mas um dia até bonito para a despedida de Pepe Mujica. Vocês viram aí as imagens, o cortejo fúnebre passou pelo centro, né, o centro histórico ali de Montevidéu, saindo da Praça Independência, onde fica a sede da Presidência da República. Depois fez 2 paradas, né, nas 2 forças políticas na qual atuou Pepe Mujica. O MLN, o grupo Tupamaros, né, o antigo grupo dos Tupamaros, grupo guerrilheiro no qual ele atuou. E fez uma parada também, vocês viram ali no MPP, que é o Movimento de Participação Popular, é uma das alas da Frente Ampla, e é o partido, é a força política do atual presidente Yamandu Orsi. Vocês viram ali a foto, né? A importância que se dá a Lula aqui no Uruguai e a importância também de Lula nessa despedida de Pepe Mujica. Quando eu cheguei aqui, Chico, Gabi, Elô, todas e todos que nos acompanham na fila, né? Aqui conversando com os uruguaios, com as uruguaias, eles falavam: cadê o Lula? O Lula vem? O Lula está chegando? E aí a gente tem informação de que o presidente Lula mandou avisar lá da China, né, onde estava encerrando aquele giro pela Ásia, que vem ao velório amanhã. Está confirmado. Lula é esperado às 12 horas, na hora do almoço de amanhã, quinta-feira, a presença do presidente Lula, também do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, do presidente do Chile, o Gabriel Boric, presidentes de esquerda, parceiros, né, de Mujica, ao longo desses anos todos. Agora, o interessante, eu já passo para vocês aí em São Paulo, o interessante é notar que a direita uruguaia também respeitava muito o Mujica, viu, Gabi? A gente viu aqui a presença
de 2 ex-presidentes de direita no velório, prestando as homenagens ao Pepe Mujica. Não é a extrema-direita, é a direita liberal. Os presidentes Lacalle Pou, que era o presidente agora, que acabou de sair do poder, e Lacalle Herrera, na verdade, pai e filho, né, do Partido Nacional. Subiram aquela escadaria que tem aqui no fundo, olha, não sei se dá para ver porque está ficando escuro, sim, mas subiram aquela escadaria e prestaram a homenagem a Mujica ali, no salão do Palácio Legislativo. A gente tem até a foto, eu estou vendo aí na tela, o Lacalle Pou, ex-presidente de uma força liberal de direita, prestando a homenagem. E aí o pai, né, que foi presidente nos anos 1990, o Lacalle Herrera, também homenageando o Mujica. Mais cedo, né, esta homenagem, essa despedida começou ali na sede da presidência. Quem colocou a bandeira do Uruguai, o caixão de Mujica, foi o atual presidente Yamandu Orsi, que é, de certa maneira, um herdeiro, né, político do Pepe Mujica. E a gente tem imagens também, tanto no momento de colocar a bandeira ali no começo desse cortejo fúnebre e depois do Yamandu Orsi aqui dentro, no Palácio Legislativo, ao lado da viúva, a Lúcia Topolansky, que é a companheira de vida inteira, né, Heloísa? Ontem você até destacava isso, né? Como foram companheiros desde a militância, desde a ditadura, desde a prisão e depois na democracia, e nesses anos todos a Lúcia aparece aí nestas imagens, a Lúcia Topolansky, né, no momento de cobrir o caixão do Mujica, e agora há pouco também, aqui à tarde, ela estava ao lado de outras autoridades, do lado do caixão onde acontece o velório. Nesse momento, uma fila gigante, gente. São 3, 4, 5 quarteirões aqui no entorno do Palácio Legislativo, em que os uruguaios, as uruguaias e alguns brasileiros com os quais eu conversei agora há pouco, vieram para homenagear. Vai andando lentamente esta fila, agora já anoitece, parece até que tem mais gente agora à noite, terminou, né, o trabalho, as pessoas estão vindo para cá para fazer essa homenagem. O velório continua amanhã e o presidente Lula, Gabi, como eu disse, confirmou presença e até se manifestou, né? Hoje ele voltou a falar sobre a importância de Pepe Mujica para o mundo, né, Gabi? A gente tem essas imagens, Rodrigo, sei que a Elô quer fazer também perguntas, enfim, é claro, a gente quer conversar com você, deu a tônica aí do clima, né, de como que está essa despedida do Pepe Mujica, mas o presidente Lula se manifestou já sobre a morte, dizendo que ele ainda está na China e vai diretamente até, né, vão segurar ali a despedida do Mujica para o Lula poder chegar a tempo de se despedir do Mujica. Então a gente tem essa imagem de Lula falando sobre esse amigo de longa data, o Pepe Mujica. Vamos assistir. Eu conheço muita gente, eu conheço muitos presidentes, eu conheço muitos políticos, mas nenhum se iguala à grandeza da alma do Pepe Mujica. Ele era efetivamente uma figura excepcional. Eu, quando visitei ele agora no Uruguai, eu tinha certeza que era a última vez que eu ia ver ele com vida. Tinha certeza porque ele mesmo dizia que estava no fim. Ele não escondeu em nenhum momento a gravidade da evolução da sua doença. Enquanto tem pessoas que ficam doentes, se escondem dentro de casa, a família não fala, a imprensa não sabe, o Pepe Mujica fazia a questão de dizer a cada instante a evolução da sua doença. Na última vez que eu vi ele sentado comigo, ele falou: Lula, eu estou indo embora. Eu estou indo embora. Sabe? E com a maior serenidade, com a maior tranquilidade que ele me disse isso, era o jeito que ele governava o Uruguai. Eu posso dizer para vocês que quem teve amizade com o Pepe Mujica sabe que é muito difícil você encontrar 2 ou 3 pessoas no mundo com o caráter dele, com a dignidade dele e com a postura dele. Aliás, só uma correção aqui, o presidente Lula ele já encerrou as agendas lá em Pequim e já está se dirigindo a Brasília, deve chegar aqui à noite para daí depois partir para Montevidéu, onde ele chega amanhã. Elô, você queria fazer uma pergunta para o Rodrigo, vai lá. Eu queria, o presidente Lula cancelou até a agenda dele toda manhã no Espírito Santo, sexta-feira, para poder ir para o Uruguai. Mas, Rodrigo, eu queria saber se já deu para você perceber aí, desde que você chegou, se existe muito mais uma tristeza pela perda ou se é uma celebração do legado, né? Dá para sacar, assim, se tem essa diferença? Importante você fazer essa pergunta, Elô. Mais cedo eu falei exatamente sobre isso no ICL Urgente. É claro que existe tristeza, velório sempre é um momento de despedida e de tristeza,
mas é uma tristeza com serenidade, que aliás é uma característica, eu diria, aqui do Uruguai, né? Um país de pessoas mais serenas, né? Então é uma despedida. Não é aquela despedida desesperada, né? De você ter uma perda inesperada, né? As pessoas estavam esperando a partida de Pepe Mujica, porque, como disse o Lula agora há pouco, ele anunciou, ele tratou com naturalidade desta despedida, fez aquele belíssimo discurso num dos eventos de campanha de Yamandu Orsi, dizendo: quando meus braços não estiverem aqui, os braços de vocês vão levar adiante e vão tocar as ideias que eu deixei por aqui. Então ele tratava com naturalidade, as pessoas estavam esperando, tristeza, mas uma tristeza plena e muito orgulho, Elô. É sim uma espécie de celebração. É claro que ninguém celebra a morte, mas eu vi a fala agora do Lula muito emocionada, né? Muito emocionante. Inclusive a imprensa uruguaia destacou isso. Aqui o principal jornal do Uruguai, o El País uruguaio, destacou a maneira emocionada como Lula se manifestou sobre Pepe Mujica, exatamente esse trecho que a gente passou aqui no ICL. Eu conversei agora há pouco aqui na fila do velório, Chico, Elô, Gabi, com Mário Carreira, um cantor da velha guarda, da música de protesto aqui do Uruguai, e um grande amigo do Pepe Mujica. E ele deu um testemunho parecido com o desse, né, que o Lula trouxe. O Lula, a última vez que falou com o Mujica disse: eu estou indo embora. O Mário Carreira, olha, nesse momento palmas aqui na fila, isso acontece seguidas vezes. Palmas das pessoas na despedida de Pepe Mujica. Mas o Mário Carreira, esse cantor, Elô, disse para mim que 5 dias antes da morte do Mujica, ele foi chamado pelo Pepe Mujica para ir lá conversar. E o Pepe estava se despedindo dele, e eu falei: mas o que ele falou para você? Vocês falaram do quê? Ele falou: ele pediu para eu cantar. Olha só que bonito também, né? Tem outro nisso. Ele pediu para eu cantar e ficou lá. O Mário Carreira, um amigo, um cantor uruguaio, cantando na despedida de Pepe, uma despedida particular. E eu perguntei: vocês conversaram? Ele falou: conversamos. E por incrível que pareça, ele falava muito de presente e de futuro. O que a gente podia fazer pelo futuro do Uruguai, da América Latina e do Brasil? Então, não dá para ter uma despedida triste, né, melancólica, de um homem com esse porte, né, Elô? Então, acho que eu tentei aqui explicar ou responder esta tua pergunta importante para a gente trazer qual é o clima aqui nesta fila que vai andando lentamente aqui na despedida de Pepe Mujica. Gabi? Nossa, gente, a gente fica até... emocionante, né? Emocionante Que maravilha a iniciativa do ICL, não é, do Rodrigo, de estar lá nesse momento. A comunidade ICL aqui no nosso chat fala muito disso, parabenizando o ICL por estar aí em Montevidéu nesse momento. E, Rodrigo, eu gostaria de comentar contigo o seguinte: você falou da presença de políticos de direita nessa despedida ao Pepe Mujica. Aqui no Brasil, eu vi em manifestos vergonhosos na internet e redes sociais a extrema-direita dizendo coisas do tipo: já vai tarde, falando da atuação dele como guerrilheiro e esculhambando a memória do Pepe Mujica. Isso tem algum sinal desse tipo de manifestação no Uruguai? Não, Chico, definitivamente não. Aliás, foi a pergunta, logo que a gente chegou aqui, você sabe, né, a gente vai sempre conversar desde o começo, né, jornalista puxa papo com o cara do aeroporto, com o taxista, e a gente já veio no táxi, né, o Israel, que é o cinegrafista, e eu viemos conversando, e perguntamos justamente isso: como é que foi ontem, quando houve a notícia da morte do Pepe Mujica, né? E ela disse: não, houve um certo alarido, eu ouvi um pouco de ruído nas ruas, e aí a gente já fica com aquilo lá: será que era a gente comemorando? Porque no Brasil isso, a direita comemora a morte dos outros. Ela disse: não, imagina, não, as pessoas estavam querendo prestar homenagens ao Pepe Mujica. Então, a direita está recolhida ou está aqui, se despedindo, homenageando, reconhecendo que o Pepe Mujica, que foi um guerrilheiro, fez depois uma trajetória de democrata, de democracia, socialista e democrata. E tinha muito diálogo com esses setores da direita liberal. E o Uruguai conseguiu conter, né? Aqui não tem essa extrema-direita, tem, mas é minoritária, tem 2%, não chega a assustar, e a gente espera que continue assim. E a frente ampla que o Mujica ajudou a construir, não sozinho, porque a frente ampla é de fato uma construção coletiva. Frente ampla, acho que o nosso público aqui sabe, mas Partido Socialista, Comunista, os social-democratas, os nacionalistas de esquerda, progressistas em geral, e o movimento do Mujica, o MPP, os antigos adeptos dos Tupamaros,
se converteram aí para a democracia, fundaram o MPP e jogam o jogo da democracia sem dúvida nenhuma e são respeitados por isso, né? Então, essas bandeiras estão aqui. A bandeira da Frente Ampla, a bandeira do MPP, a bandeira uruguaia, evidentemente, né? E muita camiseta com foto, com desenho, com frases do Pepe Mujica. Não é só o ICL que tem na sua lojinha frases do Pepe Mujica. As pessoas na rua aqui, viu, Gabi? Ô, Rodrigo, você falou, e a Elô também, né, sobre como é que está o clima de despedida. Eu queria te perguntar especificamente porque o Mujica, ele foi alguém que inspirava muito a juventude, né? Essa geração nova na política. Então, ele não era um líder político do seu tempo, ele era um líder do futuro, né? Rodrigo usou essa expressão, porque ele olhava para o futuro. Então, eu queria saber como é que está essa questão que você tem observado em relação aos jovens na despedida do Mujica, porque ele tem essa característica, né? A presença do Mujica era muito inspiradora para quem acredita num futuro, né, melhor. Olha, Gabi, a gente está preparando uma reportagem especial, né, gravada e depois vai ser transmitida aqui pelo ICL, contando justamente isso, essa passagem de bastão de Mujica para as novas gerações. E aqui, na fila do velório, onde eu estou desde 2 horas da tarde, 2h30, conversei, gravamos com muitos jovens, né? Moças, rapazes, estudantes, gente que veio do interior. Aí eu perguntava, por que você está aqui? Porque o Mujica conversava com a gente. O Mujica disse para a gente que a gente tem que continuar o que ele deixou. Então tem muito testemunho disso. Uma delas usava uma camiseta com o rosto do Pepe Mujica e dizendo assim, a rebeldia que a gente veste, né? Então, a rebeldia que a gente encampa, é a rebeldia do Mujica. E eu falei, curioso, né? Porque é um senhor de 90 anos que inspira jovens de 18, 19, 20. Não é tão comum a gente ver isso no passado, nos anos 60, quando teve aquela rebeldia, né, enfim, nos anos 60, era para romper com gerações passadas. E hoje, pelo menos aqui nesse caso, a gente está vendo realmente uma passagem de bastão, a possibilidade de falar, tá bom, o tempo agora é dos jovens, eles é que vão construir o futuro, mas a gente pode olhar para alguns, pelo menos, que estão aqui se despedindo e falar, bom, esses daqui nos inspiraram. E desses aqui a gente vai tomar um bom exemplo e seguir adiante. Então tinha sim, Gabi, eu conversei com várias aqui, a gente passou essa reportagem um pouco mais cedo no ICL Urgente e vamos depois transmitir um especial aqui no ICL com esses testemunhos, com essas falas, inclusive brasileiros, viu? Eu entrevistei, sabe, Chico, pai e filho, 2 gaúchos que vieram para homenagear o Mujica. O pai com os seus 50 anos, na minha faixa mais ou menos, e o filho com 20. E eu perguntei, quem é que trouxe quem? E aí o filho, eu trouxe o meu pai. Eu trouxe o meu pai, que eu queria que ele participasse desse momento. Então, curioso, né? Realmente ele fala com os jovens e deixou essa marca com os jovens, Gabi. Ai, olha, arrepiado de ouvir, né, gente? Que depoimento importante, Rodrigo, esse. Obrigada por trazer esse clima para a gente. É muito bom, né, ver que aquela última fala do Mujica num comício está se concretizando, se perpetuando, né? Ele dizendo, quando os meus braços não estiverem mais aqui, que sejam de vocês. Então, é isso que a gente está vendo. Obrigada, Rodrigo. Bom trabalho por aí. Obrigado a vocês aí pelo diálogo e pela troca. Eu sigo acompanhando aqui o velório e amanhã a gente vai estar ao vivo de novo, de manhã, no N1, com mais informações e certamente acompanhando a presença do presidente Lula aqui em Montevidéu, ao lado de várias outras lideranças. Lula vem para o velório, para a despedida de Pepe Mujica. Valeu, gente. Obrigado. Muito bom. Parabéns aí pela cobertura, meu cara. Diretamente de Montevidéu e a gente continua. Excelente essa presença do ICL lá, né? O Uruguai é um país realmente diferente, né? É diferente. Muito diferente. Eu estava conversando com a ministra Simone Tebet, que está muito envolvida com essa história das rotas de integração da América Latina, que era um assunto que preocupava muito o Mujica, essa integração, né? E ela estava falando, quando a gente senta com os líderes do Uruguai, é totalmente diferente, porque vem o líder do governo que passou e o líder de um governo, de um partido que não é o do governo que está no poder, e é tudo igual em matéria do interesse da integração do país. Eles todos querem a mesma coisa, então tá tudo certo, a gente conversa, não tem o menor problema. Quer dizer, é muito difícil encontrar isso por aí, né? Muito bom.
É muito difícil mesmo. Nossa, e que privilégio, né? A gente ter o Rodrigo Viana aqui, a nossa equipe do ICL Notícias, mandar um enviado especial para acompanhar essa despedida, né? De uma inspiração. Importantíssimo, muito bom. Aqui para a esquerda, né? Para os progressistas aqui na América Latina e para o mundo, né? Porque ele transcende fronteira. A gente fica pertinho, né? Isso. Porque o Rodrigo lá, a gente fica pertinho Me senti do que está assim. acontecendo, o sentimento que está lá, exatamente. Não, e o Rodrigo, que é, além de repórter, claro, ele tem um conhecimento de América Latina, é o objeto de estudo dele, é estudo acadêmico, então conhece tudo de América Latina. Exatamente. E é um apaixonado por Montevidéu, hein? Vou te contar. Totalmente. Vai de férias, vai a trabalho, vai qualquer hora para lá. Política, né? E pro jornalismo, e por aí vai. Então, a gente tem o privilégio aqui de acompanhar essa reportagem do Rodrigo Viana. Bom, vamos nessa, a gente vai seguir aqui com notícias. Aliás, falando em legado, né? Em pessoas que a gente se inspira politicamente, enfim, filosoficamente, a gente tem agora as matrículas da segunda turma da nossa pós-graduação do ICL. Então, quero lembrar você que vai ser amanhã, né, Chico Sá? A gente vai ter a segunda turma do nosso curso Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. Então, para quem não conseguiu fazer a sua inscrição, né, a sua matrícula para a primeira turma, agora tem uma nova oportunidade e a gente tem uma aula magna, que é uma aula gratuita, inaugural, com o nosso Gessé Souza, nosso professor sociólogo, né, autor de diversos livros e até best-sellers aqui, é ele que vai trazer essa aula magna que aliás, a gente vai colocar aqui na tela, mas é porque as elites odeiam o povo brasileiro. E aí, na sequência, vem Eduardo Moreira também, junto com ele, para apresentar como é que vai ser as condições dessa pós-graduação, tem condição especial para quem assistir a aula amanhã, então vale a pena, né? Vale muito a pena. E o GC aí faz uma pergunta, talvez seja a grande pergunta nossa como brasileiro, né? Gente, mas por que essa elite nunca larga de odiar? Você pega lá um pouco pré-1888, antes daquela fajuta abolição da escravidão e tal, e até hoje, você vê aí o debate para abolir o sistema, o regime de 6 dias trabalhados por 1 de folga, volta essa mesma elite da qual fala o Gessé, volta com tudo. É isso. Você tem agora um dos maiores economistas do Brasil, todo dia de plantão nas TVs brasileiras, para defender o arroxo e o congelamento do salário mínimo. Essa mesma elite da qual fala Gessé Souza. Ainda com espírito... Que foi exatamente o mesmo discurso que o Tarcísio de Freitas fez. É a plataforma de campanha do Tarcísio. Ou seja, é método, está, né? No editorial do Estadão, está no editorial da Folha, está no que pensa essa imprensa hereditária no Brasil, está na boca do Tarcísio, está no Palácio dos Bandeirantes, assim, é a elite pensando nisso com a sua plataforma de governo. Daí essa pergunta importantíssima do Gessé. A gente tem que acordar e fazer todo dia essa pergunta que o Gessé faz. É isso, gente. E aí, Chico, a gente tem uma pós-graduação que, assim, não sei se as pessoas, né, assim, às vezes, a gente começa a falar de pós-graduação, a pessoa vai fazer outra coisa. Mas, gente, a gente está tendo uma pós-graduação que tem, assim, o DNA do ICL junto com a tradicional faculdade, né, de Sociologia de São Paulo, que é a FESP. Então, juntou as duas coisas e trouxe professores como a Marilena Chauí. Imagina que privilégio ter aula com a Marilena Chauí. Então, a gente deve até... Gabi, vou confessar, vou fazer uma inconfidência aqui. Confesse. Porque às vezes a pessoa fala, pós-graduação, deve ser tão difícil, não tem condição de fazer isso. Eu estou fazendo. Opa! Eu estou fazendo. E é uma delícia, porque é papo, é leitura, a leitura está lá junto da aula, no computador, não é um livro inteiro, você pega trechos de livros, capítulos. Se você achar o livro super interessante, você vai lá, pega o livro inteiro e lê, mas para aquela aula, para os trabalhos que você vai fazer, está ali todo o material dentro da plataforma. Então você não precisa ir para lugar nenhum, senta, lê ali mesmo, ouve a aula, conversa com as pessoas.
é muito tranquilo e muito gostoso. Ai, tá aí, Elô. Que maravilha, belo depoimento. Tá vendo? Eu vou cair na segunda turma também, hein, gente. É isso aí. Na segunda turma com esse depoimento. Vamos todos estudar, né? A gente tem que estudar sempre, né? É isso. E aí, para você acompanhar essa primeira aula, que é aberta para todo mundo, conferir as condições, que a Elô falou, olha lá, gente, é acessível, não é esse preço exorbitante que tem muita faculdade cobrando aí. Então, isso é ln2.com.br. Para poder acessar, fazer sua inscrição, é só colocar o e-mail, é para assistir a aula, tá, gente? A aula que é de graça. Aí depois a gente fala da pós-graduação. E aí também dá para apontar o celular para quem está assistindo na TV, para o QR Code na tela, que é também de graça. Bom demais, então, hein? Amanhã é amanhã, aliás, já a aula. Então, fiquem de olho, 8 horas da noite. Vamos voltar a falar de Brasil, gente? Voltar a falar de extrema-direita, né? A gente estava mais cedo conversando, a Elô estava falando sobre essa tensão, Câmara, Supremo Tribunal Federal, né? Hoje, quem deu uma longa entrevista para o UOL, ou seja, para a mídia tradicional, foi o Jair Bolsonaro. Né? Ele disse que os julgamentos no STF... Eu diria o contrário. Hoje quem foi lá ouvir de novo o Bolsonaro fazer esse papelão foi o UOL. O caminho é esse. O caminho é esse. Quem achava que Bolsonaro tem o que falar a essa altura para o Brasil é quem chama, quem convida. Não é, o caminho é esse. E aí, dentre as declarações, que foi uma entrevista bastante longa, Leandro Demori está chegando para conversar com a gente, né? Mas já adianto que o Bolsonaro disse que os julgamentos no STF contra ele são políticos, claro, ele vive dizendo isso, né? E que a sua inelegibilidade poderia acontecer até por jogar papel no chão, entendeu? Aquela... dizendo, qualquer coisa que eu fizesse... mas não foi bem jogar papel no chão que fez Bolsonaro nesses últimos anos. Ele quer que a gente conte, né? E que eu solte a lista aqui? A gente vai ficar até meia-noite, no mínimo. Falsificação de... falando dos crimes dele, né? Joias das Arábias, enfim. A lista é muito longa, mas ele falou sobre a possibilidade de ser condenado também no processo do golpe. E aí eu vou abrir aspas aqui para a gente começar a nossa conversa. Ou melhor, continuar a nossa conversa. De Jair Bolsonaro. Para mim é pena de morte ser condenado pelo STF na ação do golpe. Política é física. Entendo que não tenho mais condições de encarar um presídio na situação que estão essas pessoas humildes aí, presas sem crimes. Já tá querendo pavimentar ali, meter um atestado, né? Cadê Leandro Demori? Ele já tá planejando uma domiciliar, né? Aquele baseado no colo, né, Demori? Ele já tá... o caminho dele é esse, é uma domiciliar, no mínimo. Já fez o pedido, já encomendou a tornozeleira eletrônica, né? Total. Eu não tenho condição, né, Demori? Eu tô muito doente, fiz muita cirurgia, só tenho condição de fazer live, de dar entrevista pro SBT, né? Esse tipo de coisa tem condição, mas aí enfrentar uma prisão não dá, Subir em carro de som, fazer passeata em Brasília. Viajar, né, o Brasil inteiro para fazer propaganda, é isso. Já balançar no jet ski pode, né? Na lancha, né? Exato. Agora, vejam os movimentos. A semana passada a gente estava no ar com a Elô, acho que foi na quinta-feira de manhã, no N1, e a gente teve essa conversa, a Elô até falou, olha, tomara que seja isso mesmo, porque é o que eu tô torcendo, né? E a gente falou no N1, estava falando sobre o Malafaia, sobre a influência que o Malafaia de fato tem sobre o Bolsonaro, né, que desse entorno do Bolsonaro, aí é o único que fala para o Bolsonaro que o Bolsonaro não vai ser salvo pelo Trump, né, o Bolsonaro tem essa fantasia ainda na cabeça dele, que ele vai ser candidato, ele tem certeza disso, que o Trump vai salvar ele, que ele vai conseguir tirar no ano que vem com a mudança do TSE, né. Entram lá os ministros que foram colocados pelo Bolsonaro na presidência do TSE, então o Bolsonaro ainda acha que vai ser o candidato, por isso que ele ainda está com uma dificuldade de largar o osso e não tem ninguém que chega e fala para ele que ele não vai ser o candidato. Então ele está no movimento, Gabi, também de ir conversando com a imprensa, dando entrevista, né? Toda semana vocês podem notar que o Bolsonaro está em algum lugar, está na CNN, está no SBT, está na Folha de São Paulo, e aí... A semana passada a gente falou sobre isso, né, Lô? Essa semana vejam os movimentos. Os assessores mais próximos do Bolsonaro
foram a público e falaram que o Bolsonaro é o único líder da direita e que se a direita não quiser compor com o Bolsonaro, eles ameaçaram de soltar uma chapa puro sangue da família Bolsonaro. Isso foi falado agora, no final de semana, né? E o Bolsonaro apareceu com a Michelle Bolsonaro, que a gente tinha falado lá na semana passada também, olha, a Michelle é a carta do Bolsonaro, pelo menos para cavar aí um vice na chapa do Tarcísio, né? Então, olha, vem aparecendo Michelle. E hoje soubemos que o Eduardo Bolsonaro está voltando para o Brasil. Então, a grande questão aí que se coloca é que realmente o Bolsonaro está vendo que todo mundo já está convencido que ele não vai ser candidato, menos ele, né? Então eles estão aí, Chico, desesperados, hein, Elô, para manter a posição, manter o rei em cima do tabuleiro, né? Mostrar que o jogo não está perdido e que todo mundo tem que aglutinar em cima dele, quando na verdade as forças políticas todas, como a gente já mostrou aqui no ICL também, já migraram aí para o Tarcísio, querendo uma chapa que seja com o apoio do Bolsonaro, com a indicação de voto dele, ele subindo em caminhão de som, indicando alguém para ser votado, mas que não seja nem ele e nem ninguém da família dele. Então o movimento que a gente está vendo por enquanto é esse. Claro. O que ele falou do Tarcísio nessa entrevista, né? Ele falou, o Tarcísio é muito bom, isso e aquilo, mas ele precisa de experiência. Aí quando perguntou, quando o UOL perguntou para ele, e a Michelle... aí ele pode ser, ou seja, ele só admite alguém com sobrenome Bolsonaro, por enquanto, até hoje. E nada mais. Ele deu até uma cobrada nos governadores de direita, fez uma cobrança sutil de que não estão defendendo como ele gostaria, não estão defendendo anistia, nem uma possível candidatura do Bolsonaro. Ou seja, quebrar com a questão da condição inelegível e conquistar uma candidatura. Ele cobrou dos governadores essa defesa. Ele acha que os caras estão só pedindo voto e já esqueceram dele. Então ele deu essa cutucada aí na moçada. E essa semana... Ele tem razão, né? Sim, tá todo mundo querendo o voto do cara. Dele que falou, né, da família Bolsonaro, falou da Michelle, na verdade, né, o Silas Malafaia. Silas Malafaia. Falou, gente, tem que lembrar da Michelle, né, essa semana, falando. Então, só o porta-voz dele, Agora, né, a coisa mais insuportável que eu achei dessa entrevista foi a falsa equivalência que ele tentou traçar entre o abuso do sistema judiciário, o lawfare, que foi usado contra o Lula, e ele chamar o que está acontecendo com ele de lawfare também. Isso, assim, é absolutamente insuportável, porque eu tenho certeza que para muita gente com pouco conhecimento dos detalhes dos dois processos, isso passa numa boa. São dois ex-presidentes, são dois processados, então é tudo a mesma coisa. Né? Como se não tivesse um envolvimento direto do juiz com o promotor, no caso do Lula, como se não fosse um caso em que não tinha prova nenhuma contra ele, que era tudo fantasia, um apartamento que ele nunca teve, um sítio que ele nunca teve, enfim. E o Bolsonaro com todas as provas arroladas no processo, ele gravando o vídeo, dizendo o que ele queria fazer, né? Então, assim, isso para mim é uma das distorções mais abomináveis, mais insuportáveis. Sem dúvida. Olha, adicional de insalubridade aqui por assistir essa entrevista, né? Porque só de assistir, a gente já tem que tomar aqui um sal de frutas, né? Para conseguir falar sobre isso também. Aí, em meio a tudo isso, a gente estava falando aqui que ele está meio que, vamos dizer... ajeitando o terreno para o que ele já sabe que vem por aí, né? Então, o Eduardo Bolsonaro, né, Demori, está se dizendo que ele realmente vai voltar para o Brasil. Ainda não tem nada oficializado, mas o Jamil Chad conversou com o senador Ciro Nogueira, que está lá em Nova York, né? E o Ciro Nogueira disse, olha, eu conversei com ele vai voltar sim. Então, segundo o Jamil, o Ciro Nogueira disse que considera que se o Eduardo fosse candidatar, ele precisa estar no Brasil, por isso que ele deve voltar. O que só mostra que, na verdade, foi um grande teatro, essa palhaçada do Eduardo Bolsonaro se licenciar do mandato dele como deputado federal para ir para os Estados Unidos, né? Então, enfim, ainda não tem nada oficializado, mas assim, não rendeu muita coisa, né, Demori, para os Estados Unidos, então, vamos voltar mesmo, né? Eles esperavam resultados mais imediatos, né, Gabi? Tem toda a articulação que ele fez lá.
O Eduardo é um cara que tem articulação, sim, dentro da extrema-direita. A ponte dele inicial é o Steve Bannon. O Steve Bannon, como a Elô já bem falou várias vezes aqui, o professor Castro Rocha também, hoje não é um cara que tem a influência que tinha em 2016, né? As peças se reconfiguraram em torno do Trump, né? As pessoas que apoiam ele hoje, que realmente colocaram ele no poder, em 2016 o Trump dependeu aí de uma junção de truque da bolinha, como diz o César Calejão, né? Sabe quando você está atravessando passarela de rodoviária e tem aquela gente fazendo truque da bolinha, né? Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Então, em 2016 teve várias pessoas fazendo truque da bolinha. Você teve o Steve Bannon, né? Você teve lá o Roger Ailes com a Fox News, né? Que era o cara que praticamente criou a Fox News e que criou o Trump, né? A Fox News cresce muito depois do 11 de setembro, que a Elô, inclusive, estava lá em Nova York, cobriu. Ali eles começam a crescer com teorias da conspiração, eles são os primeiros a apoiar a invasão do Afeganistão, são os primeiros a apoiar a caça ao Bin Laden, crescem muito com isso e acham no Trump um personagem muito parecido com o que foi feito com o Milley, né? Um personagem televisivo, que dá audiência, que é polêmico e tal. Agora o Trump já é um cara consolidado, conhecido, então ele não dependeu muito dessa mágica do Bannon, é um outro momento. Então os contatos do Eduardo são com pessoas meio série C lá. Elas podem incomodar o Brasil? Podem, vão dar declarações, vão se movimentar, né, Lu? Mas elas não são pessoas que estão com a caneta pesada na mão. É o deputadinho lá, sei lá, eu do Wisconsin, é o outro cara lá que é o É o pessoal de terceiro escalão, que nem esse cara que veio aqui agora, que é um cara da Venezuela, né, que nasceu na Venezuela, que entrou de assessor do Departamento de Estado, nunca foi de carreira diplomática. Sim. Então aí o cara conhece ele, aí fala com o sujeito, arruma um jeito aí de se fazer um barulhinho pra mim, aí o cara vai lá e faz. É isso aí, eles estão nessa turma aí do terceiro, quarto escalão. A prova disso, né, Elô, foi o clássico vídeo deles caminhando na neve e não conseguindo entrar na posse do Trump, né, gente? Eles foram para lá, anunciaram que entrariam e eles foram barrados no baile, assim, quem é que é convidado e não entra na festa, né? Claramente eles foram lá dar o popular migué, deram migué, não deu certo, né? E aí não conseguiram entrar na festa. E aí também tem uma coisa importante, Chico, foi a internação do Bolsonaro. Eles não contavam que seria uma internação, que haveria uma internação, que o Bolsonaro ficaria quase um mês fora de combate. E a gente notou, inclusive, aqui no ICL, né? Mesmo a gente que tem por obrigação seguir os passos da extrema-direita e falar sobre ela, e analisar, e comunicar a nossa audiência, a nossa comunidade, a gente começa a falar menos do Bolsonaro na primeira semana, menos na segunda, menos na terceira, o que mostra que, de fato, se o Bolsonaro ficasse 2 meses aí internado, ele ia ter que xingar um oficial de justiça por semana, senão ele ia sumir da imprensa, né? Então ele some da imprensa, ele começa a desaparecer, ele tem que criar um fato, ele xinga lá o oficial de justiça, ele bota o vídeo na internet, isso e aquilo. Chegou num ponto que, olha, eles estão reagrupando o time, o Eduardo precisa voltar, o Malafaia tem que dar entrevista para dizer que é a Michelle, o Bolsonaro tem que dar entrevista na Folha, tem que dar entrevista na CNN, tem que se reposicionar, porque senão a gente viu, né, Elô, 1 mês internado, você já diminui pela metade a quantidade de vezes que a imprensa fala do Bolsonaro, e ele sabe que esse processo pode ser muito rápido, né? E os movimentos políticos no Brasil, assim, totalmente contrários a ele. Você pega o Temer armando ali uma história de uma suposta direita civilizada, tirando o Bolsonaro do jogo. Então, era muita coisa, uma onda muito desfavorável. Não é? Você pega, para voltar a falar dos editoriais, eu gosto de falar dos editoriais de jornais porque ali é a voz do dono, não é a voz dos nossos queridos amigos repórteres bravos que estão lá prestando seu serviço para o jornalismo. Mas os editoriais, eles falam pela elite paulistana, eles falam pela Fiesp, eles falam por quem tem dinheiro em São Paulo. E esses editoriais, o que é que eles veem? Qual a linha dele ultimamente? É muito Tarcísio e que Bolsonaro atrapalha qualquer jogo da direita hoje. Então, muita coisa desfavorável. Eles têm que parar o jogo e conversar com o time para realinhar, porque estavam realmente perdendo muito terreno. A gente estava falando aqui do Milley agora, acho que vale a pena a gente trazer uma informação do quanto o Milley está querendo seguir os passos do Donald Trump lá na Argentina, né? Apesar de também estar aí entre os países taxados, né? No fim das contas, não sei qual é a vantagem que o Milley leva nessa história, a não ser dizer que é aliado do Donald Trump, né? Porque agora ele emitiu um decreto para restringir também a imigração na Argentina, meio
parecido com isso que Trump está fazendo nos Estados Unidos. Então, o que ele está fazendo, né? Ele quer que os estrangeiros que visitem lá a Argentina, o país, tenham que pagar para usar serviço público. Então, saúde, universidade, segundo o Milei, agora ele quer dificultar, né, a imigração na Argentina também, a imagem do seu, vamos dizer assim, do seu amigo Donald Trump, né? O Milei tá fazendo muito mais fumaça do que fogo nessa história, né, Gabi? Porque, na verdade, se você for olhar, cada vez eu me convenço, cada vez mais que o Brasil é o melhor lugar país do mundo, né? Vem um dinamarquês aqui caindo de morto, a gente joga ele em cima de uma mala do SUS, toca uma Macarena para ele, bota, dá remédio, faz tudo de graça, né? Os outros países estão todo mundo cobrando, né, Chico? Você cai, você tá ferrado, né? Agora, o Milei tem uma questão, Gabi. A minha mãe, aliás, estava essa semana aqui em casa, né? Minha mãe mora até hoje na fronteira com a Argentina lá. O doutor Milei, ninguém tá querendo ir para a Argentina não, meu filho. Os argentinos estão lotando o supermercado da cidade da minha mãe. Lá todo dia ela vai no supermercado, Chico, tem umas 40 plaquinhas pretas, assim, aquela plaquinha preta e branca, assim. O pessoal tá desesperado comprando comida no Brasil, gente. Ninguém quer ir para a Argentina, gente, pelo amor de Deus. Isso é só para você realinhar mais um pouco de populismo junto com essa história de imigração. A Argentina tem uma questão há muitos anos ali, principalmente com os bolivianos, né? O pessoal que vai morar lá, os bolivianos são os imigrantes muito combatidos pela extrema-direita, né? Eles são uma espécie de os latinos dos Estados Unidos. Na Argentina foca-se muito nos bolivianos, né? Uma parte dos peruanos também, que vão fazer os serviços mais pesados e tal, mas não é um problema de imigração como se tem, né, na Europa, não tem, passa longe disso, né? Então tá aí, Gabi, fazendo só propaganda e querendo ser puxa-saco do Trump, sabe? A troco de nada, né? A troco de, sei lá, banana, porque não tá tendo nenhum benefício nessa história e vai continuar puxando o saco. Né? Porque ele tá taxado nos mesmos 10% do resto da América Latina. Né? Exatamente, isso. Assim como o Brasil. Mas sempre mobiliza o sentimento nacionalista, né? Para reavivar os ânimos da base dele e dizer que ele está lutando pela qualidade de vida dos argentinos, que esse povo que vem de fora aí não pode atrapalhar. É o mesmo jogo do Trump. Sim. É isso aí. Demore, valeu por hoje, querido. Bom falar contigo. Tava com saudade também. Olha, tá frio lá no sul, hein? Tá frio lá no sul. Também, hein? Aqui também tá frio. Tá chegando frio, prepare-se. Estão 10 minutos. Eu vou fazer fogo na minha lareira. Boa, garoto. Você merece. Valeu, querido. Até mais. Aliás, a gente comentei aqui rapidinho do porta-voz, né, do Bolsonaro, o Silas Malafaia, gente. A gente vai ter sexta-feira mais episódio, né? Segundo episódio vem aí. Tô aqui na espera. Tá ansioso? Pelo amor de Deus. No alvo vem aí. Então, e dá pra... Você sabe que dá pra receber antes o episódio? Sim, se você assinar... rapaz. Já fui no caminho certo. É isso, icl.com.br/news. Se você assina a newsletter do ICL, você recebe antes o episódio do No Alvo. Olha o formulário, olha a moleza. Só o e-mail. Só o e-mail, entrar, adeus. 2 segundos para receber. O podcast está bombando, liderando a audiência aí. Meu Deus do céu, tá disputando ali com o Mano Brown. Mano a mano com o Mano Brown. Então tá mano a mano com o Brown. A parada é essa. Não estamos fracos, não. Não, nem um pouquinho, viu, gente? Olha, o Igor Mello, a Juliana Dalpiva, eles foram ali, gente, eles reviraram a vida inteira do Silas Malafaia e da família dele para entender a origem desse dinheiro aí, né? Desse jatinho. Tem vários pormenores. Ontem eles vieram até aqui conversar com a gente, porque o Malafaia foi publicar, né, um vídeo querendo dizer que era mentira e tal, e eles pegaram ponto a ponto, mostramos aqui os documentos. Na sexta-feira, a gente traz mais um capítulo dessa história, com dados, a matéria no site, tá lá tudo explicadinho, tem linha do tempo, tem documento, sabe, aquele rasgadinho do documento, tem tudo. Serviço completo. Então, o negócio ali é minucioso mesmo. Vale a pena acompanhar e assinar a newsletter para receber antes o podcast No Alvo. Bom, a gente continua aqui falando de Brasil, mas, na verdade, o presidente Lula está lá tá a caminho, né? Estava na China até hoje de manhã, cumprindo
a agenda dele, deu uma entrevista coletiva que foi onde o presidente Lula falou sobre o Mujica. E também nessa entrevista do presidente Lula, nessa coletiva, ele respondeu às matérias da imprensa, né, falando sobre a primeira-dama, a Janja, que teria causado um mal-estar durante uma reunião com o presidente chinês, o Xi Jinping, né? Que história é essa? Foi um jantar, né, Elô, isso. Foi um encontro em que ela fez uma pergunta sobre os efeitos do TikTok aqui no Brasil, não foi isso? Até se você quiser explicar um pouquinho melhor, enquanto a Cris Serra está se ajeitando aqui. Eu acho que a acusação é essa, né? A acusação da imprensa de que ela teria causado um mal-estar ao pedir a palavra e falar sobre o TikTok. Mas eu acho que a gente vai ver o que o Lula disse, né? Explicando o que foi que aconteceu. Exato. Porque ele estranhou, porque foi um vazamento. Como a Elô disse, foi um jantar. Então foi uma pergunta que ela fez durante um jantar, como é que essa história vazou para a imprensa. Vamos assistir a fala do presidente Lula. Na sequência, a Cristina Serra vem com a gente. Vamos lá. Primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital, e sobretudo o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. Aí, a Cristina Serra já está na tela com a gente. Cris, boa noite para você. Já vou te passar a palavra. Oi, Gabi, boa noite. Elô, Chico, muito bacana estar aqui com vocês. Olha, muitas coisas para comentar sobre esse episódio, mas eu vou me ater aqui a duas questões. Uma, de fato, eu não acho que seja apropriado a primeira-dama falar sobre esse assunto num jantar entre chefes de Estado, que é uma ocasião formal, longamente preparada pelos corpos diplomáticos dos dois países. Tudo nessas ocasiões tem um roteiro, tem formalidades e tudo mais. Os canais diplomáticos e governamentais existem para isso. Então, pelo que a gente sabe, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? Porque teve um fofoqueiro que estava lá dentro, saiu e contou, vazou para alguém, mas a gente não sabe exatamente a circunstância, né? Porque, apesar da formalidade que eu mencionei, pode ter acontecido alguma situação em que a primeira-dama tenha sentido ou tenha se sentido à vontade para falar alguma coisa, para fazer algum comentário. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Então, fica sempre aquela dúvida. Então, por isso que eu digo, em princípio, meu ponto de vista é que os canais diplomáticos e formais têm que ser respeitados. Porém, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, qual foi o tom exatamente da fala dela, foi pergunta, não foi? O Lula perguntou e ela fez um comentário, e se ela comentou sobre essa questão de mulheres e crianças, isso tem pertinência, porque a gente sabe o estrago que as redes sociais fazem no mundo, no planeta. Essa é uma questão que tem que ser, sim, discutida pelos chefes de Estado, embora elas envolvam grandes empresas, né? Então, qualquer decisão sobre controle, moderação dessas redes, são as empresas que fazem, mas os países têm seus instrumentos
de pressão e, eventualmente, né, podem criar regulações. Enfim, é um campo vasto para ser discutido entre governos e empresas. O TikTok é uma rede social chinesa de um proprietário chinês. Enfim, esse é um aspecto. E, por último, a segunda coisa que eu queria comentar a pessoa que vazou essa informação certamente é alguém que não gosta da primeira-dama, que se sente incomodado com ela, com a presença dela, com as atitudes dela. Porque você não vaza uma informação dessa assim, de uma forma, até onde eu consigo entender o que se passou, de uma forma bastante leviana, né? Se é para contar a história, conta direito o que aconteceu, né? Mas parece assim que lançou essa informação, né, revestida de uma dose de veneno. Sim. Corte é assim, né? As instâncias mais altas do poder são assim, elas são verdadeiras redes de intrigas, né? Por isso que eu digo que alguém que fez isso não gosta da Janja e tem o interesse de desgastá-la. Agora, Cris, que é intriga palaciana, a gente sabe que que isso existe. Mas seria melhor essas intrigas ficarem dentro do palácio, né? Porque a pessoa que participa do governo e vai fazer um tipo de fofoca dessa está desgastando o governo do qual ela participa, evidentemente. E eu vi a fala toda do Lula, né? Eu acho que duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, ele diz que quem fez a pergunta foi ele, não foi a Janja. E aí ele diz assim, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping. Como quem diz, eu estava numa conversa com um companheiro que tinha abertura para eu falar esse tipo de coisa. E ele foi mais além. Ele falou, porque a Janja, depois que eu fiz a pergunta, contextualizou e explicou para o Xi Jinping que essas mídias sociais, o TikTok e outras mídias sociais, o algoritmo delas fortalece a extrema-direita. Ele está falando para um chefe de Estado de esquerda. Então, eu acho que o contexto inteiro me leva a crer, pela maneira como o presidente Lula falou, e eu não tenho motivo para questionar, desacreditar, é que foi realmente um momento que ele achou que tinha como fazer um comentário com o Xi Jinping e a Janja estava do lado e achou que cabia dar uma expandida no que o marido dela tinha acabado de falar. Claro que não existe informalidade entre chefes de Estado num jantar de Estado, mas também não existe só formalidade quando não é uma reunião e sim um jantar. Né? Num jantar, eu acho que você, tendo o conhecimento que o Xi Jinping e o Lula têm um do outro, que eles já estiveram juntos várias vezes, só nesse mandato do Lula já foi a segunda ou a terceira, sem contar os outros 2 mandatos, eu acho que ele se sentiu à vontade para fazer o comentário que deve ter deixado a Janja. Eu acho que o que fica claro no fim da história é sempre a presença de pessoas dentro do governo que querem desgastar o governo, desgastar a imagem da primeira-dama e que não adianta, que ele é casado com ela e vai continuar casado com ela, ela vai continuar sendo a primeira-dama. Não, Elo, eu concordo com você e acho... Não, eu concordo, acho que a gente está comentando na mesma linha e diria mais o seguinte, pela irritação demonstrada pelo Lula, porque realmente ele ficou irritado ao falar sobre esse assunto, ele estava claramente irritado. Por quê? Porque ele se sentiu traído. Poxa, você está ali numa situação, um jantar, com poucas pessoas da comitiva presentes, ministros, o presidente do Senado, o vice-presidente da Câmara. A maneira como ele fala, diz assim, mas poxa, qual desses aí, então, né, deu com a língua nos dentes? De fato, é um comentário completamente inconveniente, e, novamente, pela maneira como foi feito, porque, inclusive, o que vazou para a imprensa e que foi motivo da pergunta para o Lula é que a Janja teria feito a pergunta, como se ela tivesse tomado a iniciativa de colocar o assunto na mesa. E, de fato, como você disse, quando você vê o contexto todo, e o Lula diz isso, não, eu fiz a pergunta, ela pode perfeitamente ter se sentido à vontade e ter feito um comentário, uma contextualização. Enfim, eu acho assim, fica
essa percepção, sabe, muito ruim, mesmo como você disse, de pessoas do governo criando a todo momento uma crisezinha, sabe, um abalo na imagem do governo, do presidente, olha aí, da primeira-dama que se mete em tudo, entende? Isso tudo é muito ruim, de fato. Olha, vou te dar um exemplo, Cris. Há coisa de uns meses atrás, uma pessoa, deve ter ouvido de outra, veio me contar que a Janja tinha tomado um gabinete lá na ala do palácio onde ela fica, de uma pessoa de altíssimo, não vou nem dar o nome porque aí é muita fofoca, mas tinha tomado o gabinete dessa pessoa para ela ter um espaço maior, e essa pessoa que é super graduada ficou no escritório pequenininho, não sei o quê, desgastando a Janja. Aí eu fui checar. Acontece que essa pessoa que ficou com um gabinete menor pediu aquele gabinete porque aquele gabinete tinha um banheiro dentro. E é uma pessoa que quer, exige, precisa, por condição de saúde, ou seja, o que for, de um banheiro dentro do gabinete. Preferiu o gabinete melhor. Mas não, a história que chegou para mim foi que a Janja foi lá tomar o gabinete maior. Entende? Então, como a gente tem que tomar cuidado, como a imprensa devia tomar mais cuidado quando conversa e comenta certas coisas e publica certas coisas, né? É que o cuidado não tá ali na conta, né? Muitas vezes é a fofoca pela fofoca. Não, até porque é o tipo de fofoca mesmo. que... É o tipo de fofoca que tem muita repercussão. Isso. A extrema-direita adora quando demonizar a primeira-dama. Então, quando o nome é Janja, é um prato cheio para a extrema-direita, viraliza e etc. Então, é uma fofoca que prospera muito. É uma fofoca de valor comercial muito grande. É a vilã, né? É a vilã do governo. Assim, Sim. Elegeira. E tem uma outra coisa, um outro perigo aqui, que a Ilô, ao comentar e contar essa outra história, fica muito claro, eu acho que um outro perigo, né, desse jornalismo do off, né? É muito fácil você destruir a reputação de alguém se protegendo covardemente por trás de uma declaração off the record, que é isso que a gente está vendo. Então, é uma história complicada, né? Assim, claramente com a intenção de desgastar a imagem da Janja. Claramente a fonte dessa fofoca é uma pessoa que não gosta dela, mas está protegida pelo off. E a imprensa repete e repercute histórias, né, de fontes sem ter o cuidado, por exemplo, como essa situação que a Ilô aqui reportou, e isso vira verdade, entendeu? E isso vai ficar na internet. Daqui a alguns anos você vai pesquisar. Janja se meteu na conversa do Lula com Xi Jinping e perguntou e deu palpite sobre o TikTok. Entende? Isso aí vira com a maneira como a gente produz informação e reproduz informação hoje, vira uma bola de neve que não tem mais como você colocar a coisa no seu devido lugar, mas isso é a praga do jornalismo feito apenas com base em off, dá nisso. Perfeito. Eu queria pedir aqui licença para a gente mudar a pauta, para a gente ir a Gaza, trazer informação a respeito disso, porque hoje a gente teve mais 80 mortes, assassinatos, né, em Gaza. É mais um episódio de bombardeio de Israel no território palestino. A gente está vendo as imagens aí na tela e entre as vítimas, pelo menos 22 são crianças. Então, tem uma outra notícia até preocupante em relação a isso, que é o Gabinete de Israel acabou de aprovar a anexação de fato de grande parte do território da Cisjordânia, onde a Elô esteve, inclusive. Né? Lembrando que há pouco tempo Israel também já aprovou um plano que inclui conquistar Gaza. Então, esse é mais um capítulo dessa história. Eu queria ouvir vocês duas sobre isso. Eu vou lembrar para vocês que quando esse assunto. Eu vou lembrar para vocês quando eu estive lá, logo, não era nem um mês inteiro ainda, depois começou esse genocídio, essa última fase do genocídio, né? E eu tive essa informação de uma pessoa que conversou com um representante do governo da autoridade palestina e que disse que naquela reunião daquele dia eles já tinham sido informados que o plano final de Israel era anexar Gaza
e tomar a maior parte do território da Cisjordânia, que é exatamente o que a gente está vendo acontecer. É exatamente o que a gente está vendo acontecer. Nos acordos de Oslo, firmados em 95, o que aconteceu? Eles dividiram o território da Cisjordânia em A, B e C. O C eram áreas dos palestinos que Israel ia tomar conta durante um tempo e entregar de volta para os palestinos. 60% do território é área C. O que eles decidiram agora? Que eles vão, de fato, anexar essa área C, que ela nunca mais vai voltar para os palestinos e que eles vão, além disso, dar autorização para que os assentamentos cresçam, que aumente a área dos colonos dentro do território palestino. É isso que está acontecendo. E o mundo olhando. E beleza, dia que segue, mais um dia, igual outra manhã, outro dia, beleza, vamos em frente. Aliás, na imprensa quase nem se fala nisso, né, Cris? Aqui a gente está chegando ao final, mas a gente ainda tem um minuto aqui para falar sobre mais esse absurdo, né? Gabi, eu acho que isso tinha que ser pauta diária, obrigatória. Já falei sobre isso com a Elo. Aliás, quando vi a aprovação desse plano de anexação de 60% da Cisjordânia, lembrei imediatamente da cobertura da Elo. Eu lembro quando a Elo trouxe essa informação. Só queria lembrar aqui, hoje, numa audiência no Congresso americano, acho que tem setores do mundo que de fato estão tão horrorizados que estão partindo para atitudes, né, mais contundentes de denúncia desse genocídio. A Elo certamente conhece o presidente, um dos fundadores daquela empresa de sorvete nos Estados Unidos, Ben & Jerry. Ben & Jerry. Ele foi diante do Congresso americano ele se levantou numa audiência e protestou contra o genocídio de crianças em Gaza. Ele foi preso, algemado, levado para fora da sala de audiência. O presidente francês falou, o enviado da ONU para assuntos humanitários fez um relatório no plenário do Conselho de Segurança da ONU que é absolutamente dilacerante sobre o que está acontecendo lá. Agora é isso, o mundo protesta, ou pelo menos parte dele, mas sem qualquer efeito prático. Ninguém consegue deter Israel, que agora, além de aniquilar a população de Gaza e de ocupar militarmente Gaza, vai agora ocupar praticamente, pelo menos mais da metade, não diria toda, mas esse é o caminho para você daqui a pouco ter uma ocupação completa da Cisjordânia. Um dia nós vamos nos envergonhar disso, as próximas gerações vão nos cobrar o que nós fizemos para deter isso. Eles estão escrevendo leis para legalizar o genocídio, da mesma maneira que o Estado alemão escreveu leis para legalizar o Holocausto. Idêntico. É isso aí. Queria, no finalzinho, mandar um beijo pro cara mais fiel da comunidade CL, que é o Juliano Marques. Tá todo dia há 4 anos. Então, parabéns, Juliano. Ah, gente, eu amo quem pede parabéns aqui pra gente. Então, um beijo pro Juliano. Elo e Cris, queridas, um luxo ter vocês aqui juntas. Um beijão. Até a próxima, queridas. Boa noite. Boa noite. Vamos de provocação histórica, Chico? Opa! O convidado é bom, hein? Que eu já vi. Convidados. Hoje temos convidados aqui. Um comunista no Parlamento de Israel. A gente vai ter Ofer Kassif e Michel German conversando com o Lindener Pareto, né, o deputado do Partido Comunista de Israel, o Ofer Kassif, conversando também com o sociólogo Michel German e o professor Lindener Pareto. Bate com o assunto que a gente acabou de comentar, né? Exatamente. É uma forma de aprofundar aí na história. Nessa consonância aqui com o que a gente está contando. Bom, vamos nessa então, a gente acompanha a partir de agora a Provocação Histórica. Amanhã a gente está de volta também, né, Chico? Nesse bate-canal. Ter você aqui comigo em mais... Eu que agradeço, querido. Este programa. Até amanhã, pessoal. Boa noite. É amanhã. A aula inaugural da segunda turma da Pós-ICL acontece dia 15 de maio, às 20 horas. É comigo, Gessé Souza. Vamos discutir com profundidade as raízes do nosso atraso, desmontar mitos e revelar como as elites constroem narrativas para manter os seus privilégios. Vai ser forte. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia.
o livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar do conhecimento, o conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você, livros à mancheia, livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros à mancheia.